Glória a Deus, glória a Jesus. Eu desmontei esse microfone aqui, ó, mas tá baixinho. Esse aqui é o sem fio, né? Não é esse aqui? Alô, eu. Glória a Deus. Alô. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Vou falar de novo. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nos alegramos por podermos estar nessa noite aqui na casa do Senhor. Como é bom estarmos reunidos. Eu convido você a olhar para a pessoa mais próxima aí, tiver de você, e cumprimentar ela, e falar da tua alegria em você estar junto com teu irmão na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui, que bom que o Senhor nos permitiu hoje adentrar por essas portas. Que bom que você tem saúde para estar aqui, força para estar aqui, que você tem saúde espiritual para estar aqui. Glória a Deus, graças a Deus por isso. E eu convido você nesse momento a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e juntos nós clamarmos a presença de Deus. Manifesta aqui neste lugar. Pai de amor, seja glorificado o teu nome, te engrandecemos, reconhecendo que tu és o nosso Deus, reconhecendo a tua soberania, a tua autoridade, reconhecendo que não há Deus que se compare a ti, que tu és tremendo, grande, santo, digno, poderoso. Nós nos rendemos a ti, Senhor, nos submetemos ao teu querer e queremos, Senhor, nesta noite entregar a ti o melhor que o Senhor merece, o nosso melhor. Nós queremos dedicar ao Senhor neste lugar e queremos, Senhor, que o Senhor venha receber no trono da tua glória o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus nós te clamamos, pedindo que a tua glória ela venha encher esse lugar, que a tua glória venha encher essa casa, Senhor, que vidas sejam transformadas, Senhor, que corações sejam inclinados para ti, ó Deus. Nós te clamamos pedindo que cadeias, Senhor, sejam quebradas em nome de Jesus e que vidas sejam salvas aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós te clamamos e te agradecemos e queremos declarar que faremos festa, celebração ao teu nome, porque o teu nome é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Aleluia, amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Eu convido vocês a que abram suas Bíblias para a leitura oficial dessa noite, no Salmo de número 136. Salmos de número 136 é o salmo que nós estaremos lendo, só que nós vamos ler de uma forma diferente. Eu vou ler uma parte, vocês vão ler a segunda parte do versículo, porque esse salmo ele tem uma declaração e um porquê e uma resposta.
E a resposta é porque a sua benignidade é para sempre. Então vocês vão ficar com essa parte, declarando, porque a sua benignidade é para sempre. Ou em outras traduções, dura para sempre. Amém, queridos? Já encontraram aí? Salmo de número 136. Nós leremos até o versículo 9 e depois nós estaremos partindo para o versículo 26, que é o último versículo desse salmo. Diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. E o versículo 26 declara: louvai ao Deus dos céus. Vamos repetir o versículo 26 mais uma vez, mas dessa vez todos juntos, vamos lá. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Nós estamos todos convocados nessa noite a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, mas nós fazemos isso com entendimento, nós fazemos isso com uma certeza muito clara em nossos corações, porque o Senhor é aquele que nos dá motivo e nos dá razões para cada dia nós louvarmos ao seu nome. E eu quero dizer que esse salmo, ele poderia ser completado por você para ser o seu salmo, porque você poderia completar dizendo: louvai ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que me guarda, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele foi o Deus que me curou, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele está constantemente comigo, porque a sua benignidade é para sempre. Eu creio que você tem motivos para louvar ao Senhor. Quem tem, diga glória a Deus. Diga: eu tenho motivos. Diga: eu vou louvá-lo com toda a minha força. Diga: com todo o meu ser. Aleluia, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Boa noite, amados, graça e paz. Amém? Glórias a Deus. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Em dado momento, o homem peca, o homem cai. E nesse pecado que o homem comete, ele acaba se distanciando do Senhor por causa do pecado. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, porque a sua misericórdia dura para sempre, Ele cria o plano perfeito. Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós, para pagar a dívida que nós tínhamos. Ele morre na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele morre na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos acesso à presença dEle. Tudo isso por amor. Tudo isso porque Ele te ama. Tudo isso porque Ele deseja estar com você. Tudo isso porque Ele deseja ouvir a tua voz. Tudo isso porque Ele deseja ser adorado por você. Não depende da gente para nada, não precisa da gente para nada, mas mesmo assim
mesmo sendo pó, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imundos, mesmo sendo sujos, mesmo sendo infiéis, Ele ainda assim continua nos amando. Ele ainda assim continua sendo conosco, Ele ainda assim continua falando conosco. Tudo isso por amor, porque Ele nos ama. Porque a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. E eu gostaria de te convidar nessa noite a expressar ao Senhor, a expressar o teu amor, a expressar o quanto você o ama, a expressar aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro do seu interior, aquilo que está lá no fundo da sua alma, e que você possa expressar a Ele com a tua adoração, com o teu louvor. Se você fique livre. Se você quiser levantar as tuas mãos, se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser gritar, se você quiser andar, se você quiser correr, se você quiser se jogar no chão, se você quiser chorar na presença do Senhor, sinta-se livre, porque a presença dele já é real nesse lugar. Mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar.
nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer para retribuir esse amor. O que nos resta é entregar o nosso coração. O que nos resta é entregar o nosso ser. O que nos resta é entregar o nosso tudo ao Senhor. Porque nós não somos merecedores. Não somos dignos da tua graça, nem do teu amor. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mas mesmo assim o Senhor nos abraça. Meu coração será sempre teu.
paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. E escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas chamas.
minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo, a minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei, e daqui 1.000.000 de anos estarei apaixonado, e daqui ainda estarei, e daqui apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei, ainda eu te amo, eu te amo, a minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo, a minha canção nós chamamos Jesus, a nossa canção é que nós te amamos. Não importa a circunstância, não importa a luta, não importa a batalha, nós não te adoramos pelo que tu podes fazer, te amamos pelo que tu és, te amamos pelo que tu és, te amamos pelo que tu és, e tu és Deus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus.
Senhor venha nos dar um coração a cada dia apaixonado pelo Senhor. Que o nosso amor ao Senhor esteja acima de todos os amores. Aleluia, glórias a Jesus. Tome assento nesse momento, querido, querida. Glória a Deus, graças a Deus, porque estamos na casa do nosso Deus, porque o Senhor separou essa noite para ministrar aos nossos corações, para se revelar a nós. E eu quero te dizer a você que há uma palavra no coração de Deus preparada para você. Deus, Ele quer se revelar a nós, e Ele vai se revelar através de sua palavra, e você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga glória a Deus. Diga eu quero. Diga eu preciso. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E eu convido você nesse momento a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Evangelho segundo João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Glória a Jesus. Você já encontrou esse texto bíblico? Já abriu? Diga glória a Deus. Ih, mas está muito fraco, gente. Você está disposto mesmo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A gente fica empolgado em tantos outros lugares, né? Por que não na casa de Deus? Por que não na presença do Senhor? Por que não glorificando e exaltando o seu nome? Aleluia. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, é um texto que eu poderia dizer para vocês que é um texto que me toca muito. É um dos meus textos prediletos, dos milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui na terra. E eu quero ler junto com você esse texto, e para tanto eu quero convidar você para olhar para o telão. Você vai acompanhar com a sua Bíblia aberta durante a ministração, mas agora eu gostaria de ler junto com você capítulo 5 do Evangelho segundo João, começando no primeiro versículo. Vamos ler juntos, queridos. Tudo ok aí? Todo mundo com a voz pronta? Amém? Amém. Diz a palavra de Deus: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, diga esse nome. Está muito fraco. Está muito fraco. Melhorou. O qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia quantos anos? 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: o que Jesus disse? E o enfermo respondeu-lhe: o que o enfermo respondeu? E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, porque esse texto por si só, ele já enche os nossos corações de alegria. Mas eu quero dizer que esse texto é um texto que é cheio de vida,
cheio de vida por quê, queridos? Porque aonde Jesus está, aonde Jesus se manifesta, as histórias elas são transformadas, as vidas são renovadas, o abatido ele se levanta, o triste fica alegre, porque Jesus, aonde ele se manifesta, ele traz vida. E eu quero que você declare para o teu irmão: Jesus está aqui, meu irmão. E Jesus está aqui. Mas, além disso, de ser um texto cheio de vida, é um texto que me toca, queridos, porque é um texto em que eu vejo a bondade e a misericórdia do Senhor, diferente da maioria dos milagres que Jesus operou. Porque na maior parte dos milagres em que Jesus operou, nós vemos as pessoas em busca de Jesus, as pessoas clamando por Jesus, as pessoas buscando por sua cura. Mas nesse texto nós vemos algo diferente. Nós vemos Jesus buscando por esse paralítico, por esse homem. Mas eu quero acrescentar que esse texto, ele é tão maravilhoso para mim, ele é tão vivo, ele é tão real, porque quando Jesus esteve na terra, aqui na terra, queridos, ele passou por muitos lugares. Porém, a arqueologia bíblica, ela não mostra com exatidão determinados lugares pelos quais Jesus passou. Nós sabemos que Jesus veio a essa terra, que viveu, a Bíblia nos mostra tais lugares, mas com o decorrer da história, com o recorrer do tempo, eles perderam a exatidão desses lugares. Por exemplo, o túmulo de Jesus, quando você vai a Jerusalém, e quando você vê lá um lugar estabelecido como túmulo de Jesus, aquele não foi um lugar exato onde Jesus, ele foi colocado após a sua morte. É um lugar de referência, porque não há uma exatidão da arqueologia a respeito disso. Mas quando nós nos deparamos com o tanque de Betesda, nós vemos algo diferente, porque há descobertas arqueológicas exatas desse lugar. Escavações foram feitas e foi descoberto exatamente, com exatidão, o tanque de Betesda. E eu pedi para, eu busquei uma imagem dos dias atuais do tanque de Betesda. Se puder abaixar a luz no momento, só para que a igreja possa enxergar. As escavações foram feitas e foi descoberto esse lugar, né, como tanque de Betesda. E os arqueólogos, eles confirmam isso, dizendo que ali, neste lugar, foi o lugar onde Jesus teve o encontro com aquele homem paralítico, que esse lugar é o tanque de Betesda. E atualmente, esse lugar é visitado em Jerusalém, as ruínas estão lá. Se você quiser ir a Jerusalém, puder ir a Jerusalém, você vai constatar as ruínas do tanque de Betesda. Isso trazendo para nós a veracidade da palavra de Deus. Pode acender a luz, por favor. E eu gosto disso, de trazer isso, porque quando a gente fala da veracidade da palavra de Deus, queridos, é maravilhoso. Embora a arqueologia não precisa dar autoridade à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não precisa do respaldo da arqueologia. Nós sabemos disso, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia Sagrada declara, e Jesus declarou: a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas é bom quando nós podemos entender isso. Mas João, ele nos leva a Betesda. Mas João não nos leva a Betesda simplesmente para admirar aquelas pedras antigas. Ele nos leva lá porque um dia Jesus, ele chega naquele tanque de Betesda. E Jesus, ele chega naquele tanque de Betesda, ele entra naquele lugar com um propósito em seu coração, com um desejo em seu coração. Mas vocês vão entender melhor, talvez alguns já conheçam, mas é importante a gente entender que lugar era esse. Betesda era um lugar em Jerusalém que o próprio texto bíblico declara, ele estava
próximo à porta das ovelhas, ele tinha 5 pavilhões, como se fossem 5 níveis, com escadarias, e lá no fundo havia aquele tanque cheio de água. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Repita comigo, casa de misericórdia. Mas ali, quando nós olhamos a história, nós vemos que ali não havia misericórdia nenhuma, porque era um lugar onde ficavam amontoados um monte de enfermos. E ali, queridos, ficavam os mancos, ali ficavam os cegos, os coxos, aquelas pessoas ressecadas, e eles estavam ali todos esperando o movimento das águas. E teologicamente, nós não sabemos exatamente o que acontecia quando a palavra fala sobre o movimento das águas. Alguns teólogos eles entendem que isso era uma crença, que eles estavam ali em volta daquele tanque, crendo, baseado em uma crença, que aquelas águas elas se moviam porque o anjo de certo tempo ele descia ali e ele movimentava as águas, e qualquer que mergulhasse ali naquelas águas iriam sarar de qualquer enfermidade que tivessem. Outros teólogos não têm uma exatidão com relação ao que acontecia ali, mas declaram que eles não estavam ali naquele tanque à toa, que alguma coisa acontecia para que aqueles mancos, ressecados, aqueles paralíticos, eles ficassem ali esperando algo. Eles esperavam alguma coisa, porque alguma coisa acontecia. Mas não há uma exatidão com relação a isso. Mas eu creio que isso se tratava de uma crença, de algo que eles criam de todo o coração que acontecia. E quando a gente crê que algo acontece, às vezes a gente vê até o que não existe. E aquelas pessoas que ficavam ali, eles acreditavam dessa maneira. E aquele lugar era casa de misericórdia, Betesda, casa de misericórdia. Mas como eu falei, não havia misericórdia, porque ali era cada um por si. Ninguém tinha compaixão de ninguém ali, queridos. Ali não tinha amigo de ninguém. Não tinha ninguém que falasse: eu estou há mais tempo, então eu tenho prioridade. Eu sou mais velho, eu tenho prioridade. Não tinha isso não. Ficava todo mundo ali esperando. Quando eles entendiam que havia algo acontecendo ali naquelas águas, era cada um por si, e cada um ia do jeito que podia. Eu imagino que era um terror só, um passando por cima do outro, um largando seus panos, jogando para um lado, jogando para o outro, e um se arrastando, e o outro mancando, e o outro cego apalpando, e todo mundo indo em direção àquelas águas. Eu quero dizer para vocês que quando nós tratamos de Betesda como casa de misericórdia, nós precisamos entender que espiritualmente e teologicamente isso tem um significado para nós. Casa de misericórdia precisa ser casa de misericórdia. Você pode dizer isso para o teu irmão. Diga assim: casa de misericórdia precisa de ser casa de misericórdia. Não pode faltar misericórdia na casa de misericórdia, queridos. Vocês entendem isso? Não pode faltar. E quando nós pensamos em casa de misericórdia, nos dias atuais, nós entendemos que a igreja é a casa que o Senhor estabeleceu como a casa de misericórdia aqui na terra. Hoje em dia, a casa de misericórdia é a igreja do Senhor Jesus. É o lugar que está aberto para receber aqueles que são necessitados. É o lugar que tem que acolher aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está precisando. E será que na casa de misericórdia nós temos sido instrumentos de misericórdia? Será que você pode erguer a tua mão e dizer: eu quero ser? Diga mais alto: eu quero ser instrumento de misericórdia na casa de misericórdia. Porque Jesus, Ele era essa pessoa de misericórdia. E entendendo melhor, o tanque de Betesda, ele ficava próximo à porta das ovelhas. E a porta das ovelhas era uma das portas
de Jerusalém. E nesse lugar, na Porta das Ovelhas, ali se vendiam animais para sacrifício. As pessoas, elas iam viajando até Jerusalém, muitas não podiam levar os seus sacrifícios, porque a viagem para muitos era longa, era difícil, e às vezes era difícil levar o seu próprio animal. E chegando em Jerusalém, uma grande parte das pessoas, elas precisavam passar pela Porta das Ovelhas. E os historiadores, eles dizem que ali, na Porta das Ovelhas, ficava um movimento muito grande, um movimento com sacerdotes, com levitas e com peregrinos, trazendo as suas ofertas. Agora imagine você a Porta das Ovelhas, próximo ao tanque de Betesda. Os sacerdotes estavam ali, os levitas estavam ali, mas ninguém atentava para a necessidade das pessoas que estavam em Betesda. Mas com Jesus ele foi diferente. Jesus, a palavra declara que Jesus muda o seu itinerário. Jesus, ele vai em direção a Jerusalém, porque havia uma festa. A Bíblia não cita que festa é essa, mas era uma das festas principais, porque toda a multidão afluía e viajava em direção a Jerusalém, em direção a essa festa. E aos olhos das pessoas, Jesus, ele estava indo com itinerário para Jerusalém para festejar. Jerusalém, queridos, era a capital do povo de Deus. Jerusalém era a cidade de Davi. Imagine vocês, as ruas lotadas, o templo lotado, tempo de festa. Mas a Bíblia diz que ao invés de Jesus ir em direção ao templo, e em direção à festa, a Bíblia diz que Jesus, ele vai em direção a Betesda. Diga comigo mais uma vez, Betesda. Para lidar com a dor e com o sofrimento daquelas pessoas que estão ali. Se for perguntar a você o que você prefere, lidar com o sofrimento ou estar numa festa, você vai dizer: eu prefiro muito mais estar numa festa, porque lidar com o sofrimento humano não é fácil, lidar com a dor humana não é fácil, não é mole você ter que ouvir as lamúrias, as dores, ver a desgraça humana e ficar lidando com isso, e ninguém gosta disso. Mas Jesus, ele estava ali. Sabe por quê? Jesus está não no lugar que é mais desejado, mas no lugar onde o ser humano está, onde a tua necessidade está. Você entende? Eu não sei como você entrou por essas portas com a tua necessidade, mas eu quero dizer que Jesus está atento nessa noite à tua dor e à tua necessidade. Talvez no momento da tua dor as pessoas se afastem, se distanciem de você, mas Jesus, ele é aquele que se aproxima na tua dor. Ele é aquele que quer estar próximo a você no momento da tua maior necessidade. E o versículo 5 do capítulo 5 do Evangelho segundo João, ele diz ali: e estava ali um homem, leia comigo, que havia... Todo mundo, dá para pegar a palavra aí, queridos? Vamos lá? Pega a Bíblia aí. João capítulo 5, versículo 5. Vamos lá? Vamos ler. Estava ali um homem que havia 38 anos, que ele se achava o quê? Que ele se achava enfermo. 38 anos esse homem se achava enfermo. E a Bíblia diz no versículo 6, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, Jesus vendo e sabendo que ele diz que ele estava nesse estado. Quando eu olho esses dois verbos, isso me chama atenção, porque esse ver e esse saber de Jesus não era um saber superficial. Esse ver de Jesus não era um ver superficial, até porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus que não há nada oculto para Deus, nada há oculto para o nosso Deus. Jesus, ele não apenas
via e conhecia superficialmente, mas Jesus, ele conhecia profundamente. Porque Jesus, ele conhece o episódio que você viveu, mas ele também conhece o teu coração, ele conhece a tua dor, ele sabe o que você sentiu, ele sabe a tua fraqueza. Isso é tão reconfortante, quando nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos conhece, mas não apenas a nossa história, aquilo que nós mostramos, mas Ele nos conhece profundamente. Ele sabe a tua dor, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua angústia, e não só isso, Ele não sabe somente o teu interior, mas Ele entende, e Ele se importa com o teu sofrimento. Que Deus maravilhoso! Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas não se importam, elas não se importam muito com o sofrimento humano. Mas nós temos um Deus, nós servimos a um Deus que não somente Ele conhece, Ele vê a nossa história, mas Ele se aprofunda nessa história. Ele conhece os detalhes da nossa alma, Ele conhece o que você sente, Ele conhece as tuas dores. E às vezes, para não revelar para os outros, a gente faz aquela cara de paisagem, né, gente? Aquela cara de paisagem que está tudo bem. A gente dá aquele sorrisinho para dizer, não vou falar nada não, para que eu vou falar? Mas eu quero dizer para você, Jesus já sabe. Jesus, Ele sabe, e eu quero que você coloque a mão no teu irmão, e declare, coloque a mão no ombro dele, e diga para ele, meu irmão, fica tranquilo, diga, fica calmo, meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. Às vezes nós ficamos agitados, ficamos perturbados, ficamos ansiosos, mas nós precisamos ter essa convicção de que Jesus, Ele já sabe, e Ele sabe de forma profunda a respeito da nossa vida. Aí a palavra de Deus diz que Jesus pergunta àquele paralítico, você quer ficar são? Ou seja, você quer ficar curado, paralítico? Aí você olha para mim e fala, mas que pergunta é essa? Jesus, Ele vai lá e pergunta o óbvio. O homem estava ali, esperando o movimento das águas, esperando que o anjo descesse ali, e que ele fosse a pessoa a entrar naquela água, para receber a cura. Claro que ele queria ser curado. Será que ele queria mesmo? Eu quero dizer para você o seguinte, nem todo mundo quer ser curado. Olha para o teu irmão e repita isso para ele, para que isso fique no coração dele. Nem todo mundo quer cura, nem todo mundo quer cura. Sabe por quê, queridos? A enfermidade, ela gera dependência, mas a cura te obriga a um posicionamento. Você entende isso? Diga comigo, a enfermidade gera dependência, e a cura te obriga a um posicionamento. Exatamente. Existem muitas pessoas que se acomodam, que se acostumam com a dependência da enfermidade, porque encontraram naquele lugar um lugar de comodidade, encontraram naquele lugar um lugar em que ela se sente, sabe, à vontade, sem necessidade de tomar algumas atitudes, tomar alguns posicionamentos, de assumir algumas coisas, porque estar curado te leva ao compromisso de assumir responsabilidades. Estar curado te leva ao compromisso de cuidar de outros. Estar curado te leva ao compromisso de cuidar muitas vezes de você mesmo, de servir as outras pessoas. E muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas, elas querem a comodidade da enfermidade. Mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele não quer que você viva acomodado na tua dependência. Jesus quer de você posicionamento. Será que você pode olhar para o teu irmão nessa noite e dizer, se posiciona, meu irmão? Jesus quer fazer uma obra tão linda na tua vida, tão maravilhosa na tua vida, que você vai parar com essas desculpas de gente que não é curado ainda, que tu vai parar de ficar dando desculpa de gente doente.
Ah, eu não posso. Ah, não dá para mim. Ah, eu não tenho condição. Ah, é maior do que eu posso suportar. É maior do que a condição que é me dada. Não, eu não tenho condição. Não, eu sou limitado. Ah, até aqui eu vou, mas a partir daqui, para mim não dá. Eu quero dizer, Jesus quer fazer uma obra tão grande na tua vida, que você vai parar de dizer, eu não posso mais. Você vai parar de dar desculpa. Jesus quer mudar o teu senso de responsabilidade. Porque você vai olhar e vai dizer assim, olha, eu fui curado para curar. Eu fui curado para restaurar. Eu fui curado para ser um referencial nessa nação. Eu fui curado para abençoar outras pessoas. Eu fui curado para ser testemunho. Por isso que Jesus, Ele quer curar a tua vida. Mas nós muitas vezes queremos ficar na comodidade da enfermidade. É muito mais fácil. Ah, eu não posso, porque eu sou enfermo. Ah, eu não posso, porque eu não tenho condição. Ah, eu não posso, porque para mim não dá. Ah, eu não posso. Olha para o teu irmão e diga assim, chega de não posso. Tem cura de Deus para a tua vida. Você pode dizer para ele, tem cura de Deus para você. Aleluia. E qual foi a resposta do paralítico? O que o paralítico respondeu? Aí o que o paralítico diz? Gente, Senhor, mas enquanto eu vou, imagine essa cena, Jesus, a esperança daquele homem, Jesus aquele que ressuscitava mortos, Jesus aquele que multiplicava os pães, Jesus aquele que dava vista aos cegos, diante daquele paralítico, no tanque de Betesda, e Jesus pergunta, você quer ser curado? E ao invés dele responder, quero, eu quero Jesus, Jesus, faz a obra agora, é o que eu mais desejo. Não, aquele homem começa com queixas, aquele homem começa a se queixar, porque ele estava vivendo já uma vida de lamúrias há muito tempo, uma vida de reclamações há muito tempo. Olha para o teu irmão e diga para ele, para de reclamar, meu irmão, para de reclamar. Tem gente que gosta de reclamar, gente, mas que gosta de reclamar, é uma reclamação só. Tem que fazer um negócio, eu reclamo. Tem que fazer outro, eu reclamo. Eu vejo uma situação, eu reclamo. E eu reclamo. Reclamar vai resolver alguma coisa? Reclamar resolve alguma coisa, igreja? Não. E o que acontece com ele? Quando ele dá essa resposta, Senhor, eu não tenho ninguém. Olha como é que ele começa esse discurso para Jesus. Quando eu olho para esse homem, eu vejo um vitimismo muito grande. Porque ele não era a vítima do mundo, queridos. Ele vivia paralítico, mas muitas pessoas estavam ali numa condição difícil. E ele começa com uma palavra que é um problema, que é um perigo na nossa vida. Eu não tenho ninguém. Cuidado com ninguém, nunca, nada, tudo, todo mundo. Cuidado com essas palavras. Porque às vezes a gente usa essas palavras de forma desavisada. Às vezes o crente está lá na igreja, servindo ao Senhor, e ele some da igreja, desaparece dos cultos. Eu vou lá, ligo, aí fala, ô crente, o que está acontecendo com você? Não estou te vendo. Aí ele fala, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda da igreja. Aí eu falo, mas eu estou aqui. Eu estou te ajudando, eu não sou ninguém. Eu te liguei porque eu estou preocupado com você. Ninguém me ajuda. Mas vem cá. Aí, depois que a gente começa a aprender mais a lidar com o ser humano, a gente começa a aprofundar, né? Mas vem cá. Ninguém. Me explica isso melhor. Em que célula você está? Quem
Quem é a sua liderança? E aí a gente começa a aprofundar e a gente entende que 2, 3 pessoas têm auxiliado, têm ajudado. Mas a pessoa às vezes está numa condição da alma tão abatida, está numa condição de alma, se sentindo tão vitimizado pelas circunstâncias da vida. A sua alma às vezes está adoecida, que a pessoa fala assim: ninguém me ajuda. Esse ninguém, ele pode revelar 2 coisas. Primeiro, esse vitimismo, esse problema na alma da pessoa. E às vezes, tem o caso de não ter ninguém mesmo. Mas às vezes não tem ninguém, sabe por quê, gente? Porque você repele as pessoas. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: para de repelir as pessoas, meu irmão. Em nome de Jesus. Seja instrumento para aproximar as pessoas a você. Sabe o que a palavra de Deus declara? Que nós somos o bom cheiro de Cristo. E o bom cheiro faz o quê? Ih, eu não entendi. Gente, o bom cheiro aproxima. Hoje, quando eu cheguei ali, eu desci, estava aqui em cima, desci ali. A Cristiane passou, eu falei: que cheiro bom. Meu Deus, que cheirosa você. Ela: não, pastora, não sou eu não. Esse cheiro não é meu não. Eu falei: de quem é então? Mas que cheiro bom. Eu falei: é Andréia. Eu falei: é Andréia que está exalando cheiro. Cheiro aproxima. Cheiro, um bom cheiro, gente, é aquele que aproxima. Eu já tive com pessoas que eu nem conhecia, mas a pessoa tinha um cheiro tão bom, que eu falei: desculpa, eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não responde. Mas você está com um cheiro tão bom, que cheirinho é esse, me fala? E a pessoa respondeu: é um perfume que eu uso, tal, falou. Eu já entrei em Uber, que o rapaz do Uber falou: desculpa, moça, mas qual o perfume que a senhora usa? Porque esse cheiro que a senhora está é muito bom, com todo respeito. Ele chegou a falar com todo respeito, mas esse cheiro que a senhora está é muito bom. E aí eu falei: peraí. Aí fui lá na internet, peguei imagem, ele me deu o telefone dele, eu passei para ele o perfume que eu usava. O bom cheiro de Cristo. Você é o bom cheiro de Cristo, você entende isso? Diga para o teu irmão: você é o bom cheiro de Cristo. Diga: você não pode repelir pessoas. Você precisa transmitir coisas boas. Você precisa aproximar pessoas. Você precisa trazer pessoas a você. E quantas das vezes nós estamos com esse discurso desse homem do tanque de Betesda? Sabe por quê? Não tem ninguém. Por quê? Porque tu é um chato. Porque tu é um grosso. Que é uma pessoa desagradável de se estar perto. Essa é a realidade. É chatice, é grosseria. Faz questão de tudo. É um amor aspirador, ciumento. Meu Deus, que opressão. São pessoas que repelem outras. Deus não te chamou para você repelir. Deus te chamou para você aproximar. Quem é o bom cheiro de Cristo aí? Dê glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Eu quero ser o bom cheiro de Cristo. Nós precisamos exalar esse cheiro, manifestar isso, atrair vidas, atrair pessoas. Mas uma outra observação que eu faço dentro da resposta desse paralítico é que esse paralítico, ele tinha um olhar no tanque. Tudo para aquele paralítico era o tanque. A visão dele estava no tanque. A esperança dele estava no tanque. E ele fala exatamente isso: olha, não tem homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque. Não tenho ninguém que na hora que a água agitada vai lá e me coloque aonde? No tanque. Tudo para ele convergia em volta de quê? Em volta do tanque de Betesda. E eu vejo que a resposta desse homem revela para mim, revela para você uma fé que era limitada,
uma fé completamente limitada, porque ele não conhecia, talvez ele não tenha ouvido nem falar de Jesus, ou talvez tenha até ouvido, mas a crença dele era tão grande, naquele tanque, naquelas águas, que ele não via outra possibilidade, que ele não via outro caminho, que ele não via outra saída. E eu quero dizer para você, querido, que ele só acreditava que poderia ser curado através do tanque. Ele só poderia ser sarado através do tanque. Eu quero dizer para você, abra os seus olhos, não limite Deus à tua compreensão limitada, porque muitas vezes nós limitamos Deus na nossa compreensão. Nós temos uma compreensão a respeito de determinada coisa, e nós falamos, Deus vai agir de acordo com isso, Deus só pode agir de acordo com esse caminho, dessa forma, dessa maneira. Mas eu quero dizer que Deus tem a sua multiforme maneira de agir. Você entende isso? Diga glória a Deus. Muitas vezes não é do jeito que você pensa, não é segundo as tuas expectativas, não é segundo a tua vontade, não é segundo a forma que você vê, não é conforme os teus esquemas, aquilo que você idealizou, aquilo que você montou, aquilo que você arquitetou, não é. Até porque a preferência de Deus é agir dentro de você primeiro, para depois agir fora de você. Você entende isso? Diga glória a Deus. E quando eu falo isso, eu lembro, sabe de quem, queridos? De Naamã. Porque quando o profeta chegou lá para curar Naamã, quando Naamã ficou decepcionado, Naamã falou o seguinte: eu esperava que o profeta chegasse, colocasse a mão sobre mim e declarasse ali, para que a lepra fosse sarada e eu ficasse sarado. Mas segundo a ótica de Deus, segundo a maneira de Deus, o que Deus faz? Fala para o profeta: vai lá e manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque Deus, ele não queria apenas a cura do corpo, Deus queria algo, uma transformação aqui dentro. Tem maneira que Deus age na tua vida e você não está entendendo. Tem luta, tem tribulação que a gente passa, que a gente pensa, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. É a forma de Deus muitas vezes trabalhar dentro de você primeiro, para depois te dar a vitória. A vitória vai chegar, o milagre vai chegar, mas às vezes Deus está querendo trabalhar dentro de você. E a gente às vezes fica sem compreender, sem entender o que está acontecendo. Enquanto aquele paralítico, ele esperava por homens, porque ele estava ali, estava esperando a ajuda de alguém. Aquele paralítico estava esperando que alguém fosse lá e colocasse ele no tanque, e exatamente no momento que as águas se movessem. Mas Jesus oferece para ele algo muito maior do que a ajuda de um homem, jogando ele na água, dentro da crença dele. Eu quero dizer para você, talvez essa frase que eu vou dizer possa chocar você, mas você vai entender. Não dependa, olhe bem, de ajuda humana. Não dependa disso. A nossa cura, ela até pode passar por pessoas. A bênção de Deus pode até atravessar pessoas na nossa vida. Mas eu quero dizer, Deus não depende de pessoas para fazer nada daquilo que Ele tem que fazer na tua vida. E você não depende de pessoas, sabe por quê? É Deus quem faz todas as coisas. Quem faz é Deus, querido. Você não precisa depender de ninguém. Não seja dependente das pessoas, seja dependente de Jesus. Dependa de Jesus. É claro que nós vamos receber o auxílio, a ajuda. Nós precisamos ter um coração humilde para dizer: muito obrigado, eu preciso da sua ajuda. Mas uma coisa é precisar, outra é depender. Eu não preciso, eu não posso depender de ninguém. Você não pode depender de ninguém. Às vezes eu ouço algumas músicas,
aí do mundo que é cantada, muitas vezes são músicas em que um dos lados do relacionamento se coloca totalmente dependente do outro. Ah, eu não vivo. Vive sim, querido, vive. Ah, eu não sei o que você sabe que vai fazer sim. Ninguém morre porque o outro morre. Ninguém morre porque perdeu o amor. Você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Nós só não podemos viver sem Jesus. Sem Jesus nós não podemos viver. Se eu morro de hoje para amanhã, essa igreja vai continuar caminhando e muito bem. E talvez até melhor. Porque a igreja não depende de mim. Você entende isso? Olha para o teu irmão e diga para ele: teu ministério não depende de você. A tua célula não depende de você. Não depende, porque Deus ele pode levantar alguém muito melhor que você. Está pensando em ter alecrim dourado, querido? Ah, para com isso. Para com esse negócio. Nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Jesus, nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós nada somos. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. O que queremos fazer sem Ti, Jesus? Sem Jesus nada somos. E aquele homem, ele ficava ali, esperando o quê? O que ele esperava? O movimento? O movimento das... Esperando o movimento das águas. Está cheio de crente assim, ó, dentro da igreja, que vive de movimento. Olha, bata no nome do teu irmão: para de viver de movimento. Para de viver de movimento, meu irmão. Tem crente que adora o movimento. Porque tem ali uma multidão. Opa, peraí, eu estou indo também. O quê? Está acontecendo ali, uns glória mais altos. Peraí que eu estou indo também. Ah, tem um negócio ali, tem uns negócios agora. Opa, peraí, eu vou também. Tem crente que vive assim, gente. Que vive de movimento. Tem gente que fica esperando o profeta. É o profeta que vai vir. Quando ele vir, aí ele vai colocar a mão na minha cabeça, aí vai declarar uma palavra para mim. Aí, e não sei o que, a irmã vai vir na unção do poder, dançando, aí vai me pegar assim, aí nesse dia, olha aí, hein, olha aí que o negócio vai acontecer. O pregador vai declarar: olha, Rodrigo, eu tenho um anjo aí, ó, olha aí, com uma bandeja na tua mão, Rodrigo, segura essa bandeja aí, segura esse negócio. Querido, eu não sou incrédula com relação a essas coisas, não. Eu acredito que é de Deus, eu acredito. Mas eu quero dizer para você, tem muita gente que vive com a vida pautada nisso. Com a vida firmada nisso. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, para de viver de movimento. Aquele paralítico, ele ficava esperando, era o movimento das águas, era um negócio que vai acontecer. Vai acontecer, o negócio que vai acontecer, quando diante dele estava ali o verdadeiro Filho de Deus, e ele não estava compreendendo isso. Tem gente que não consegue ver Deus, ver o agir de Deus no ordinário, e quando eu falo ordinário, eu falo do dia a dia, naquilo que é cotidiano. Tem gente que não consegue ver o agir de Deus no ordinário. Tem gente que não consegue ver o agir de Deus na sua célula. Precisa ir para um movimento que tem 500 pessoas para ver o agir de Deus, quando Jesus está ali, na tua célula, querendo curar, restaurar, transformar e libertar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Mas você não consegue ver. Você só consegue ver Ele no movimento. Você só consegue ver que as coisas vão acontecer, que as coisas vão mudar, é no movimento. Mas Deus está querendo, Deus está aí pertinho, te despertando. Clama a mim, clama o meu agir, clama o meu poder, porque eu vou fazer. Para de viver desanimado e só ser animado em meus movimentos, querido.
Se anime com aquilo que é ordinário. Se anime com a macrocélula. Se anime com a tua célula. Se anime com teu grupo. Se anime nos ensaios, porque a presença de Jesus está ali também. Se anime nas reuniões de oração da igreja. Se anime nessas situações, nessas circunstâncias que às vezes a gente acha que não. No congresso eu sou um fogo, um poder, eu dou glória a Deus. Lá no alto eu pulo, eu sapateio, eu rio até aqui. No culto eu monto um bico desse tamanho. Tem que ir para o culto. Quase assim. Você entende isso? Diga glória a Deus. Diga, Jesus está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Aquele dia lá no tanque de Betesda era um dia comum. Era um dia como qualquer outro. Não tinha água se movendo. Não tinha anjo descendo. Mas Jesus estava ali. Mas Jesus estava presente diante daquele homem, no simples. Deus continua realizando o milagre. Se tem Jesus, eu quero dizer para você, tem milagre. Se tem a presença de Jesus, tem milagre. Tu não precisa de tanque, meu irmão. Tu não precisa de água se movendo. Tu precisa da presença de Jesus. É disso que nós precisamos. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Chame Jesus. Chame Jesus para a tua célula. Chame Jesus para o teu grupo. Chame Jesus para os teus momentos de oração de uma forma sobrenatural, dizendo: Jesus, eu quero teu milagre aqui. Eu quero a tua manifestação de forma sobrenatural em nosso meio. Eu quero a tua glória. Eu quero a tua mão agindo aqui nesse lugar. E qual foi a resposta de Jesus? Hã? Ih, o pessoal está com medo. Versículo 8, o que é que Jesus diz? Já entenderam o que Jesus disse aqui? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. Diante daquela resposta daquele paralítico, dizendo: eu não tenho quem me lance na água. Vai gente na minha frente e eu não consigo. Não tem ninguém. Jesus ouve aquela queixa e Jesus declara para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não entra em Betesda só para bater papo com aquele paralítico. Jesus entra em Betesda para tirar aquele paralítico daquele lugar, para tirar aquele homem daquela condição, para tirar aquele homem daquela vida que ele vivia, gente, durante 38 anos. Durante 38 anos esse homem conheceu a linguagem da impossibilidade. Eu não posso, não tem ninguém, para mim não dá, vai outro antes de mim, não tem jeito, não tem saída. Mas eu quero dizer que quando Jesus aparece na vida dele, Jesus declara uma palavra. Jesus declara essa palavra que nós acabamos de ler: levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra de Cristo, eu quero dizer para você, ela é poderosa. Sabe por quê? Porque ela carrega dentro dela um poder sobrenatural. Para quê? Para produzir algo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando Jesus, ele declara a palavra, quando a palavra do Senhor, Jesus, ela é declarada ali naquele momento, as coisas se transformam. A Bíblia Sagrada mostra para nós que lá no início, lá em Gênesis, quando não havia nada, quando tudo era caos, a palavra de Deus foi a seguinte: haja luz. Deus disse: haja luz. E a palavra de Deus diz o quê? Que houve luz. O Senhor, ele cria a realidade através do poder da palavra dele. Através do poder da palavra ele cria, ele declara, e as coisas acontecem. Creia no poder da palavra de Deus na tua vida.
Declare a palavra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela gera milagre. E a mesma voz que foi declarada lá no tanque de Betesda para aquele homem paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. É a mesma palavra que hoje ainda confronta as nossas paralisias. É a mesma palavra que confronta as paralisias que nós muitas vezes vivenciamos, que nos impedem de sermos completamente aquilo que Deus quer das nossas vidas. A tua paralisia talvez não esteja nas tuas pernas, como estava na vida daquele homem paralítico, mas talvez a tua paralisia esteja na tua alma, esteja em posicionamentos que você já deveria ter tomado e você não tomou. Talvez você esteja paralisado por decepções, por perdas, por medo, por palavras, porque você é paralisado, porque você está cansado de tentar. Talvez o teu ministério esteja parado por causa disso, porque essa paralisia, ela alcançou essas áreas. Talvez a tua vida espiritual esteja parada por causa disso. Mas eu quero dizer para você que nessa noite a palavra de Jesus, ela é declarada sobre a tua vida em nome de Jesus. A mesma voz que levantou aquele homem é a voz que te levanta nessa noite. Em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, chega de paralisia. Ele não manda só ele se levantar, ele manda ele pegar o leito. Pega o leito também. Queridos, aquele leito foi algo que carregou aquele homem durante anos. Aquele leito era lembrança de uma vida de paralisia. Aquele leito era um sinal de 38 anos de vida parada, de vida estagnada. E aí, aquele leito que carregou aquele homem durante tanto tempo, seria carregado por ele a partir de agora, porque aquele homem, além de se levantar, ele pega o leito, e ele pega o leito, e Jesus, quando ele manda aquele homem levar o leito, Jesus estava ressignificando aquele leito. Jesus está falando: vai lá, pega o leito, porque todo mundo tem que ver que esse leito hoje em dia, ele tem um significado. Antes, ele era o leito que te levava. Hoje é você que leva o leito, porque alguém entrou na tua vida e fez uma transformação. E agora esse leito, ele tem um novo significado na tua história. Você entende isso? Você compreende como é forte isso, queridos? Meu Deus, que imagem poderosa daquele homem. Aquele que antes, ele testemunhava a sua limitação, porque ele ficava o tempo todo falando, eu imagino, né? Qualquer pessoa que chegasse perto dele ali para perguntar qualquer coisa, ele entrava num rio de lamúria, dizendo: porque eu não tenho condição, porque olha só, eu estou aqui, porque ninguém me joga na água, ninguém, vai sempre outro antes de mim, tem sempre alguém que vai na minha frente. Aquilo agora testemunharia a libertação daquele homem. Aquele homem ia ficar de pé, ele podia levantar aquele leito e declarar: eu sou livre. Aquele leito, ele foi tão ressignificado, que aquele leito poderia passar a ser o troféu daquele homem. Eu fui vitorioso em Jesus. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha realidade, levantando aquele leito. Olha Jesus ressignificando o leito daquele homem, gente. Mas Jesus não para por aí. Jesus fala: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, vai viver a vida que você precisava viver.
vai ser o chefe de família que você precisava ser. Vai trabalhar, vai desenvolver tua vida, vai fazer aquilo que você precisa fazer. Anda, chega de paralisia, vai fazer a minha obra. O Senhor diz a você: chega de paralisia, vai assumir o ministério que eu tenho preparado para você. Anda, caminha, chega de paralisia. Às vezes a gente tem pé, tem mão, tem quadril, às vezes a gente tem corpo, mas a gente não tem vida. Jesus deu vida de novo àquele homem. Talvez você esteja aqui hoje, espiritualmente, você esteja se sentindo paralítico. Sabe por quê? Porque você não consegue ser instrumento de Deus para a vida de ninguém. Porque você não consegue testemunhar de Jesus. Porque você não consegue fazer a obra do Senhor Jesus. Porque você não consegue servir a Jesus. Porque você não consegue fazer uma visita em favor de alguém que precise. Porque você não consegue viver a vida espiritual, que não consegue fazer uma oração. Você não consegue ler a palavra de Deus. Você não consegue ter uma vida de relacionamento com Deus. Talvez isso toque em você, porque você esteja se sentindo paralisado. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, a palavra dele para a tua vida, hoje é a mesma para aquele paralítico. Hoje ele quer mudar a tua posição, talvez de sentado, de dependente, de alguém completamente fragilizado. O Senhor, ele quer te levantar, colocar o troféu que é o leito na tua mão e dizer: caminha, e começa a mostrar, a testemunhar o que eu fiz na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Essa voz, ela ecoa nessa noite. Se levante do desânimo em nome de Jesus. Se levante da fraqueza espiritual. Se levante da mornidão espiritual. Se levante da frieza espiritual. Se levante da passividade espiritual. Se levante da dependência espiritual. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Levanta, toma a tua cama e olha para o teu irmão, coloca a mão sobre o ombro dele. Qual é o louvor? O louvor de Deus, aquele que vem do alto, do céu, aquele que desce, sabe, que nem cachoeira, para a igreja receber. Você nesse momento, você vai colocar no ombro desse irmão com muito carinho, muito respeito, e você vai dizer: chegou o tempo, meu irmão. Tu está murmurando, fazendo cosquinha no ouvido do teu irmão, é? Profetiza para ele, isso é uma palavra profética, igreja. Igreja avivada. Diga para ele: chegou o tempo do milagre de Jesus. Levanta, toma teu leito e anda. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu convido você para colocar a mão no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo falou com você, como falou comigo, porque primeiro ele fala comigo antes de falar com você. A palavra, ela sempre corta primeiro para cá, antes de cortar para vocês. E o Espírito Santo, ele fala com vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos, curve a tua cabeça e comece nesse momento a declarar. Talvez você tenha se identificado com essa questão da paralisia, porque a tua vida espiritual está paralisada, o teu ministério, a tua vida emocional, talvez áreas da tua vida estejam paradas, mas você pode clamar agora ao Senhor. Você pode clamar a Jesus, aquele que está aqui nessa noite, e você dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer para Ele da tua necessidade. Você pode contar para Ele, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso ser restaurado. Jesus, eu preciso sair dessa paralisia. Me ajuda, Jesus.
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, você pode glorificar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Junto ao moço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Erga a tua mão ao céu e declare: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Ele é a fonte da vida, que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é tudo que você precisa. Ele é aquele que sacia o sedento. Ele é aquele que completa aquele que está faminto. Jesus! Diga que você quer mais dele. Diga que você precisa dele. Oh, eu quero beber. Erga a tua mão e declare: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga: eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só a igreja declarando: eu quero beber. Essa é a oração do teu povo. Eu quero beber.
Todos juntos vamos declarar: quero beber do teu vinho, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, o Senhor te chama nessa noite. Ele tem preparado uma água que você nunca bebeu. Você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou, ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador. Hoje é o dia aprazível de Deus. Hoje é a oportunidade que Ele preparou para você. O Senhor está aqui, e Ele está aqui como uma fonte inesgotável, para que você possa se saciar dele, para que você possa beber dele, para que você possa viver a nova vida que Ele tem preparado para você. Todos que já receberam a Jesus, façam aceno de liberdade, de vitória. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. E nós vamos com muita alegria, dando prosseguimento a esse culto maravilhoso, ofertar ao nosso Deus. Vamos ofertar com todo o nosso coração, com o melhor que há em nós. Glória a Deus. Graças e paz para a igreja, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 37, 5. Depois eu vou estar lendo Deuteronômio 8, 18 a parte A, mas podem abrir Salmos 37, 5. Conhecemos bem essa palavra. Declara assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando falamos de dependência, não estamos falando apenas de confiar a Ele aquilo que não conseguimos fazer. Dependência é reconhecer que mesmo quando conseguimos fazer algo, ainda precisamos do Senhor. A pastora já falou muito bem sobre viver na dependência, mas eu queria trazer isso para nosso momento de dízimos e oferta. E quando nós trabalhamos, nós planejamos, administramos e fazemos tudo ao nosso alcance, a nossa parte nós fazemos muito bem, mas a nossa segurança não pode estar naquilo que fazemos. A nossa segurança deve estar no Senhor. Devemos entregar totalmente a nossa confiança a Ele. E ofertar é uma expressão de confiança ao Senhor. E lá em Deuteronômio 8, 18, na parte A, vai dizer assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, em algumas traduções, poder. E dentro desse contexto aqui, Moisés ele estava falando para o povo de Israel antes de entrarem na terra prometida. Eles estavam prestes a sair de uma realidade de dependência no deserto para uma terra onde já havia casas, plantações, abundância, prosperidade. E é nesse momento que Deus ele faz um alerta. Quando vocês tiverem muito, não se esqueçam de quem te sustentou quando você não tinha nada. E o Senhor ele nos convida a todos os dias da nossa vida a vivermos na dependência dele. Independente se temos ou não temos, nós temos que confiar nesse Deus. E aqui o Senhor ele fala com Moisés, e Moisés fala para esse povo: olha, nós estamos prestes a entrar aí em direção à terra prometida, mas vocês devem se lembrar da dependência do Senhor que tivemos no deserto, de tudo aquilo que Ele fez com a
gente, que Ele nos guardou, Ele nos livrou, Ele nos deu mantimento, Ele nos deu fogo para nos aquecer, Ele deu chuva no momento certo. Mas quando nós entrarmos na terra prometida, onde já vamos ter tudo, não podemos nos esquecer daquele que estava conosco lá quando não tínhamos nada. E o Senhor nos convida a estarmos assim diariamente nas nossas vidas, confiando nele, tendo ou não tendo. Mas às vezes a gente fala assim, é muito fácil falar de depender de Deus quando tem alguma coisa e quando falta. Mas eu falo para você, é muito mais difícil você depender de Deus quando você já tem as coisas. Quando você começa a adquirir as coisas e você entender que tudo vem dele, que foi da mão dele que você recebeu, e dessa própria mão você deve devolver. E que esse ato de momento de oferta venha se lembrar que essa é a expressão de confiança. Deus não está dizendo para que nós não venhamos trabalhar. Deus não está dizendo para que nós não venhamos adquirir. Ele está dizendo para a gente não se esquecer que quem nos dá força para adquirir, para produzir, para trabalhar é o Senhor. Então eu quero convidar a igreja nessa noite a fazer uma oferta ao Senhor de confiança, de dependência, entregando ao seu dízimo, entregando a sua oferta, não só por obrigação, mas entendendo que a sua dependência vem dele, entregando e confiando no Senhor, porque o mais ele fará com certeza em nossas vidas. Fique de pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, queremos, Senhor, entregar os nossos dízimos e ofertas a Ti, entendendo, Senhor, que a nossa confiança não está na força do nosso braço, que a nossa confiança não está naquilo que muito fazemos, porque tudo aquilo que fazemos ou produzimos, o Senhor mesmo é que tem nos dado força, é o Senhor mesmo que tem nos dado entendimento, é o Senhor que tem nos dado o sustento, o trabalho, é o Senhor que abre, fecha as portas. E Senhor, por isso te agradecemos, Senhor. Se hoje temos algo ou se não temos, é o Senhor mesmo que tem nos dado, não tem nos deixado faltar nada, Senhor. Obrigada, Senhor Pai, por esse zelo, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, Senhor, em nossas vidas. E queremos ofertar a Ti em amor e gratidão, expressão máxima, Senhor, de confiança a Ti, porque, Senhor, se não confiarmos, Senhor, em quem confiaremos, Senhor? Se não confiarmos em Ti, Senhor, o que faremos, Senhor? E Moisés tantas das vezes falou, Senhor, se o Senhor não for, de nada adianta. E assim entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa casa, os nossos mantimentos, o nosso trabalho. Se o Senhor não estiver à frente, de nada vale, Senhor, é vazio, não tem propósito. E queremos viver uma vida de propósito, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, que cada dízimo e cada oferta suba como cheiro suave às tuas narinas. Receba a nossa adoração como dízimos e oferta nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ofertar. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, esse culto está acabando.